A primeira coisa e mais importante para você ter sucesso no empreendimento é a missão da sua empresa. Dos 35 mil reais que eu tinha, eu paguei 27 mil reais no caminhão, primeiro que eu comprei, e botei 3.500 reais na mão de 2 meninos, praticamente TCC da faculdade. E eles desenvolveram para mim o software que eu queria, que consolidava as cargas dentro do container ou dentro do baú. Então a Cargolift nasceu com o DNA que ela tem até hoje, fazendo inovações tecnológicas. Então essa é uma coisa que o empreendedor tem que fazer. Ele tem que ter coragem e tem que estar disposto para refazer o plano. Em 1994, aos 30 anos, o Markinson Marx juntou todas as suas economias para fundar uma transportadora. Assim teve início a Cargolift, hoje uma empresa que é sediada em Curitiba, mas está presente em 7 estados, com 13 filiais e que deve atingir um faturamento de R$500 bilhão nesse ano de 2024. Para falar sobre essa trajetória de 30 anos, sobre os acertos, os desafios no meio do caminho, eu estou aqui com o Markinson. Markinson, seja muito bem-vindo ao Rota do Sucesso. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter me convidado, né? Para mim é um prazer a gente trocar experiência aqui e bater esse papo. Com certeza. É uma história longa aí que a gente quer conhecer os detalhes e para começar eu queria entender quando que começa a sua trajetória no setor. A gente estava fazendo um bate-papo, você me relatou brevemente que foi aos 17 anos, é isso? Na verdade, começa no mundo dos transportes. Eu tenho carteira assinada desde os 15 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com meu pai na imobiliária. Eu tinha 13 anos, o meu pai me levava para a imobiliária dele e falava assim, ó, eu não vou te dar salário não. Você vai receber as prestações desses terrenos que nós vendemos aí no loteamento do Tadaíra. Até hoje me lembro o nome do dono da área, o senhor Tadaíra. Era ali no Taboão, São Bernardo, né? Funcionários metalúrgicos que vieram trabalhar na Ford, na Mercedes, compravam o lote, né? E pagava, e naquela época pagava para a imobiliária. Então eu passava de casa em casa para receber e meu pai me falou assim, olha, você não vai ter salário, você vem meio-dia porque você estuda de manhã. Se a pessoa não pagar no dia, aí ela tem que pagar uma multa, que é de 10%. Essa multa fica para você. Aí sabe o que eu fazia? Às vezes eu negociava, em vez de 10%, 5%, mas a pessoa não sabia que o dinheiro era para mim mesmo. Então meu pai me ensinou desde cedo a conquistar as coisas, né? A meritocracia. E tem uma coisa que marcou minha vida quando eu tinha uns 12 anos de idade. Sabe aquele geladinho que aqui em São Paulo que a gente chama geladinho, chup-chup, sei lá como é o nome? Uhum. Eu tinha meus amigos ali, meninos, adolescentes, que andavam de carrinho de rolimã e tal, tinha 12 anos. Eu peguei, fui no Parque Dom Pedro, comprei o saquinho, comprei os ingredientes, comprei as caixinhas de isopor com dinheiro emprestado da minha mãe. E botei os meninos para vender o chup-chup que eu fiz no congelador da geladeira da minha casa. Olha. Quando era um dia de verão, quando eles voltaram à tarde, eu vi que eu ganhei dinheiro. Falei, caramba, eu vou querer empreender na vida. Eu tinha 12 anos, 11, por aí. Da onde veio essa ideia? Quer dizer, sempre o teu pai incentivou a ganhar o dinheiro ali? Sim, meu pai sempre foi empreendedor, né? Então eu aprendi isso dentro de casa e nós não tivemos uma vida fácil, né? Meu pai é um baiano que migrou para São Paulo e minha mãe uma paulistana que nasceu aqui, sempre família muito simples, tive que lutar para conseguir as coisas. Então eu aprendi que eu tinha que empreender. Então eu comecei assim, foi minha primeira experiência, depois eu fui trabalhar como carteira assinada, fui acho que o primeiro motoboy do Brasil. Eu vou contar um pecadinho aqui agora. Eu tinha 16 anos de idade e eu era office boy da Copacabana, uma fábrica de discos em São Bernardo do Campo. Vários artistas, Gretchen, esse povo todo aí gravava lá. E eu era office boy que saía de São Bernardo todos os dias para fazer o centro de São Paulo, Praça Dom José Gaspar, 7 de abril, etc. Mas dia de pagamento de salário, o patrão, que era o senhor Giacomo e a dona Marlene, eles me soltavam de São Bernardo, lá no bairro do Taboão, 4h10 da tarde. O banco fechava 4h30 na Praça Dom José Gaspar, no centro da cidade. Como é que eu chegava lá? Eu tinha uma motocicleta, uma Honda CG 125, menor de idade, por isso que eu falei que era um pecadinho.
Naquela época não era obrigado a usar o capacete, mas eu botava o capacete. Eu comprei um bigode postiço, eu colei o bigode postiço e eu colocava um travesseirinho na barriga por baixo da blusa, né, da jaqueta, para parecer que era um barrigudinho. E eu ia de capacete, menor de idade, para o centro da cidade, e eu voltava no outro dia, eu era aplaudido, era o office boy mais rápido, mas eles não sabiam que eu não ia de metrô, porque não dava tempo. Eu ia de moto, então eu acho que eu fui o primeiro motoboy de São Paulo. Então eu trabalhei de carteira assinada aí. Depois eu fui trabalhar numa loja de pneus e acessórios que meu pai montou, durou 1 ano. E aí a loja não deu certo. O meu tio, né, chamado Silas Ramos, ele trabalhava numa transportadora em São Bernardo, uma cegonheira, chamava-se Sinimbu, hoje chama-se Tegma. E aí começaram a transportar carga seca, né? Contrataram um menino, que era eu, para cuidar dessa parte, né? Então, eu era bom de datilografia, né? Porque eu estudei isso. Comecei cuidando disso, 17 anos de idade. Fiquei 6 anos nessa transportadora. E foi daí que eu aprendi a fazer transporte, né? E de lá, eu fui trabalhar numa montadora, na Volvo, em Curitiba, né? Foi por isso que eu me tornei curitibano. Aí eu já tinha 23 anos. Fiquei na Volvo 6 anos, mas desde os meus 20 anos eu tinha um sonho. Falei, eu tenho que ter minha própria empresa e através dela eu quero abençoar a vida de muitas pessoas. E eu fiz essa oração a Deus todos os dias, dos 20 aos 30 anos. Eu casei com 23, com a Cláudia. Tive 2 filhas, a primeira veio logo 1 ano depois, a Renata, depois a Natália. Então eu não podia dar errado, porque eu não tinha pai rico, sogro rico, nada. Era eu e a Cláudia, dependia de mim. Eu estava em Curitiba, a família toda em São Paulo. E eu ia largar o meu emprego na Volvo, que eu tinha um bom salário, para empreender, criar a minha própria empresa. Então era difícil tomar essa decisão. Então, 22 anos, 23, 24, mas eu nunca esqueci esse meu sonho dos 20 anos de idade. Aí chegou uma época, Letícia, que eu comecei a colocar data. Eu falei, quando eu tiver com 30 anos, eu tenho que ter meu próprio negócio. E eu fui prosperando, trabalhando na Volvo, foi prosperando o salário e tal. Era difícil tomar decisão, largar o conforto para empreender. Eu me lembro que o meu primeiro salário na Volvo era $506 e o meu último salário $2.000 e poucos. E o meu primeiro salário na Cargolift, para mim mesmo, foi metade, $1.000. Então eu fiz um projeto de terceirização para transportar containers, fui inovador. Eu fui na Rede Ferroviária Federal num sábado de bicicleta lá em Araucária. E eu nunca tinha visto vagão de carga. Aí eu deixei a bicicleta, subi no vagão, me lembro que estava um sol quente, eu estava suado de pedalar a bicicleta, uns 18 quilômetros eu andei. Eu contei a metragem do vagão nos passos e eu vi que dava para colocar 2 contêineres de 40 pés. Aí eu tive a ideia de procurar a Rede Ferroviária Federal. Veja, eu tinha 29 anos. Falei, vocês não gostariam de colocar container na ferrovia? Na época, a Rede Ferroviária Federal, ela era uma estatal, e no governo Fernando Henrique Cardoso, ele era o governo do Itamar Franco, mas o Fernando Henrique Cardoso já era o ministro da Economia e tal, né, que estava botando ordem na casa, porque a economia do Brasil estava de perna pro ar, pós-plano Collor, aquele negócio todo. E aí, os diretores da Rede Ferroviária falaram, mas como você colocaria container na ferrovia? A gente só transporta grão e combustível, e a gente recebeu uma ordem de Brasília que a gente tem que colocar outras coisas. Eu falei, eu sei como colocar container, mas eu não conto o segredo, só se você fizer o acordo. Aí eles toparam. Eu falei, olha, tem uns vagões lá, PDD. Os caras pensaram que eu entendia de ferrovia. Não é, que eu tinha ido lá de bicicleta no sábado, isso era terça-feira. Aí eu falei, aquele vagão lá, quantos você tem no estoque aí? Tenho 33. Então o acordo é o seguinte, você comodata com a minha empresa, que eu acabei de criar, chamada Cargolift, esses 33 vagões, eu não vou te pagar nenhum custo fixo mensal, mas eu vou transportar X containers para vocês, por mês e tal. Aí eles adoraram a ideia. O único investimento que foi feito foi colocar o twist lock, aqueles pinos, né, para encaixar o container. E assim eu fiz o projeto de terceirização para transportar containers na ferrovia. Hoje, as pessoas falam em carbono zero, neutralizar as emissões, etc. A Cargolift começou fazendo isso e eu nem sabia que eu estava fazendo isso, né? Então, eu cheguei na Volvo e fiz uma proposta para eles me demitirem,
que eu tinha uma empresa que eu tinha criado, só tinha o contrato social e o nome bonito, Cargolift, e o cartão de visita, nada mais. E apresentei um projeto para a gente fazer o transporte dos containers para a própria Volvo na ferrovia e ia trazer um annual save, né, uma redução de custo anual para a Volvo de mais de $200 mil. E aquele projeto foi duramente criticado por 3 meses, mas a controladoria falou, tá certo o cálculo, é isso mesmo, é bom para a Volvo, vamos acreditar no Markson, ele vai deixar de ser funcionário e nós vamos ser o primeiro cliente dele. Foi assim que nasceu, no dia 1º de agosto de 1994, exatamente junto com o Plano Real, e eu só tinha R$35 mil, que eram $35 mil. Foi assim. Foi tudo que investiu. Era todo o dinheiro que eu consegui acumular de 7 anos trabalhando na indústria, com as economias que eu fiz e a minha indenização, né? Eu era CLT. Agora, durante esse tempo, dos 20 até os 30 anos, você ficava muito inquieto, ficava pensando, né? Até ter a ideia de que tá aí, é assim que a gente vai começar. Como é que foi esse período, né? Porque eu acho que tem muita gente que tem vontade de empreender, mas não sabe o que fazer, onde fazer. Já tinha alguma ideia, nesse período? Eu era obstinado. Então, aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu acordava, acho que era domingo de manhã, se eu não me engano, eu acordava cedo para ficar olhando aquilo. Eu entrava num avião e eu calculava o frete na cabeça, eu contava quantas pessoas tinha e calculava o frete, procurava descobrir quanto é que gastava de combustível, no navio a mesma coisa. Eu tive uma ideia uma vez e falei, eu era recém-casado, falei, Cláudia, eu vou montar uma empresa, vai ser um site que você fica indo no supermercado, eu não tenho paciência para ir no supermercado e você adora, eu vou fazer o supermercado digital, as pessoas vão comprar tudo no site e não vão para o supermercado. Ela falou, não vai dar certo, as pessoas adoram ir no supermercado, eu detesto e eu acho que a outra geração que vem depois de mim não vai querer, né? Então eu ficava procurando oportunidades, o que eu vou montar, mas eu passei uns 3 anos fazendo isso, né? Resultado, se eu tivesse montado o supermercado digital, hoje ele seria uma empresa tão grande ou maior do que a Cargolift, né? E sempre queria montar algo em transportes? Não, louco, eu entrava no restaurante para almoçar, eu fazia o cálculo, quanto é que faturou na hora do almoço aquele restaurante na cabeça, alguma coisa eu ia fazer, qualquer coisa. Porque lembra a oração que eu sempre fiz a Deus dos 20 aos 30 anos, me deu oportunidade de eu ter minha própria empresa, que através dela eu possa abençoar a vida de muitas pessoas. E a primeira coisa que eu fiz, Letícia, uma das coisas que vale para você que quer empreender aí, a maioria começa do jeito errado. Sabe como começa certo? A primeira coisa e mais importante para você ter sucesso no empreendimento é a missão da sua empresa. Sabe qual é a minha? Eu escrevi lá atrás, antes de criar a Cargolift. Peguei uma folha de papel em branco e escrevi: missão, proporcionar melhor qualidade de vida à sociedade, instruindo-os no caminho que devem andar, sobretudo porque nós confiamos em Deus. Essa é a missão de todas as empresas que eu tenho no grupo. Hoje são 5 no Brasil, 1 nos Estados Unidos e tem um Instituto Novas Histórias. É para cumprir esta missão que eu criei o Instituto Novas Histórias em 2003. Então, quando você cria uma missão, e tem que ser uma missão que agrada a Deus, Deus vai te abençoar. Porque o mundo, ele é desigual, ele tem competição desleal, ele tem muitos concorrentes, etc. Não é fácil, é uma guerra muitas vezes espiritual até. Então foi com essa fé que eu comecei, por causa dessa missão. É por esta razão que em todas as carretas está escrito: nós confiamos em Deus. Algumas está escrito em inglês, em God We Trust. Você sabe por quê? Eu contava com alguns amigos esse meu sonho de ter minha própria empresa, e eu tive um gerente uma vez, Luiz Antônio de Souza Neto. Eu contei isso para ele e ele me deu um livro de presente. O livro chamava O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Era um livro do Lair Ribeiro. Mas dentro daquele livro tinha uma nota de $5 com uma dedicatória dele. Ele falou: Marcos, você me contou o teu sonho. E eu espero que essa nota de $5 se multiplique, né? E você consiga realizar seu sonho. Eu li aquele livro e me chamou a atenção, com uma nota de $5 dentro. E eu olhei para aquela nota e estava escrito em God We Trust, a nota do dólar. Eu copiei de lá e falei: tudo que eu for fazer vai ter essa frase, em God We Trust, e eu deixei no português: nós confiamos em Deus. Eu tenho várias pessoas, né, que falam para mim: Marcos,
através do Instituto Novas Histórias, eu usava droga, deixei de usar, porque você tem a comunidade terapêutica que me tratou lá, na verdade a minha esposa cuidou disso, e eu mudei de vida, hoje eu tenho família, então cada carreta que passa da Cargo Lift, eu levanto a mão e oro a Deus para que Ele abençoe essa empresa. Eu falei, olha, é bom você começar a orar com o carro andando, porque eu estou comprando muita carreta. Tá funcionando, né? Quer dizer, lá no começo, 94, em agosto de 94, contrato firmado, abriu um escritório. Como é que foi esse início? Saiu tudo como planejado? Ou esse contrato se manteve, foi prosperando, foi trazendo novos? Ou como é que foi? Com 3 meses eu vi que eu ia quebrar. É mesmo? Foi. Porque é o seguinte, eu era jovem, me preparei 10 anos, né, para isso. Mas eu fiz o projeto de terceirização para transportar contêineres na ferrovia. E eu tinha uma trailer lift, né, que era acomodatada, ela encostava ao lado do vagão e a própria carreta, o motorista descia da carreta e tipo um joint stick, brinquedo de criança, né? Ele pegava aquilo e içava o container de até 30 toneladas do vagão do trem para a carreta e transportava com a carreta até o cliente e colocava o container no chão. É um guindaste, né, numa linguagem popular aí. Então eu falei, eu estou fazendo um negócio tão inovador e ainda desenvolvemos um software que estofava as cargas dentro do container digitalmente. Veja, eu fiz isso com 2 meninos da faculdade que tinham 20 anos de idade, Cláudio Grando e Sérgio Grando. Eu acreditei neles. Dos 35 mil reais que eu tinha, eu paguei 27 mil reais no caminhão, primeiro que eu comprei, e botei 3.500 reais na mão de 2 meninos, praticamente TCC da faculdade. E eles desenvolveram para mim o software que eu queria, que consolidava as cargas dentro do container ou dentro do baú. Então a Cargo Lift nasceu com o DNA que ela tem até hoje, fazendo inovações tecnológicas. Então eu, com tudo isso, falei, eu vou trabalhar para todo mundo. Não foi bem assim. Tinha resistência, tinha cliente que queria propina para dar a carga para mim, eu não aceito esse tipo de coisa, e aí eu vi que eu ia quebrar. O que eu fiz? Eu reposicionei o plano rapidamente. Eu falei, se eu ficar competindo com esses transportadores de containers aqui de Paranaguá, um mais sonegador do que o outro, praticando concorrência desleal, propina, essa coisa toda, eu não vou entrar nesse jogo, eu vou quebrar. Então eu falei, eu posso competir com os pequenos, como eu, ou eu vou competir com os grandes. Eu olhei para os grandes, DHL, FedEx, esses caras tudo. Falei, peraí, não dá para encarar os grandes tamanho por tamanho. Mas se eu desenvolver tecnologia, a tecnologia, a gente não precisa de dinheiro, precisa de ideia. Aí vai ser meu diferencial. Aí eu virei para esse lado, continuei transportando container. Até hoje, a Cargo Livre transporta acho que 4 mil containers por mês. Tem filial em Santos, tem Paranaguá, tem tudo que é lado aí. Mas eu entrei para o mercado de carretas Siders, vim para São Paulo, né? E foquei na tecnologia. E aí a Cargo Livre foi crescendo numa velocidade absurda. Eu comecei em 1994. Em 1996, o governador Jaime Lerner, do Paraná, prospectou lá a indústria automotiva. Lá tem a fábrica da Audi, a fábrica da Renault, né? Já tinha a antiga New Holland, né? Hoje CNH aí, e a fábrica da Volvo Caminhões. Quando essas montadoras, né, Renault e Audi, chegaram lá, antes delas se instalarem, os seus fornecedores europeus se instalaram na cidade. Aí eles procuravam uma transportadora que soubesse atender o setor automotivo. Só tinha eu. Eu sou do ABC Paulista, trabalhei atendendo General Motors, eu ainda falava inglês mais ou menos lá, trabalhei para quem eu quis e fui crescendo. Mas você vê, se eu não corrigisse o rumo, eu ia quebrar. Então essa é uma coisa que o empreendedor tem que fazer. Ele tem que ter coragem e tem que estar disposto para refazer o plano. Porque às vezes você faz na teoria um desenho, acha que vai dar tudo certo, e o mercado não aceita, ou tem resistência, ou tem problema político. O cara que sabe empreender, olha, você recomeça quantas vezes for necessário. Graças a Deus eu não tive que recomeçar nenhuma vez na vida, porque como eu falei para você, a missão que eu escrevi no papel é uma missão que agrada a Deus, então Ele me abençoa. Eu não sou tão competente assim, mas eu tenho um sócio, eu não sou o dono da Cargo Lift. O dono é Deus, ela está aqui para cumprir uma missão. Enquanto eu tiver alguma competência e o coração que agrada a Deus, Ele vai me deixar continuar de CEO dela. É por isso que dá certo.
Muito bom. E aí, tendo a inteligência para poder direcionar os negócios, né? Tendo a inspiração para poder mudar. E eu vi que é isso, né? Na história da Cargo Lift, vocês foram ampliando também, adotando novas tecnologias, novas soluções, Milk Run, Hotline. Como é que isso foi surgindo, né? Foi assim, de estudar o mercado, ver oportunidades, ou de virem clientes falar para vocês alguma coisa? Como é que foi isso é uma história muito legal. O tempo que eu trabalhei na Volvo, naquela época tinha inflação, porque, lembra, falei que comecei a Cargo Lift junto com o Plano Real. Então, quando eu contratava transportadoras, eu tinha que negociar reajuste de frete. Aí eu sentava com os donos de transportadoras, a maioria deles não sabia tecnicamente defender um reajuste de frete. Falava, mas você está pedindo X% de reajuste, quanto é que pesa o diesel no frete? Quanto é que pesa o pneu? Quanto é que pesa a depreciação da carreta? A maioria não sabia. Eu falei, nós estamos muito mal servidos, nós temos quantidade de transportadoras no Brasil, mas nós não temos gestão profissional. Então, eu sabia todas as deficiências dos transportadores, porque eu contratava, eu visitava muita transportadora. Então, quando eu montei a Cargo Lift, a primeira coisa que eu fiz foi definir o seguinte: além dessa visão que está no nosso DNA, superar a expectativa dos clientes em inovações tecnológicas, eu disse o seguinte: a informação é mais importante do que a carga. Isso pode parecer estranho, mas para a logística, a informação realmente é mais importante do que a carga. E o brasileiro tem um péssimo costume de falar no gerúndio: que hora vai chegar a carga? Amanhã de manhã. Como? Amanhã de manhã, para quem nasceu na roça, é 4 da madrugada. Para eu que nasci em São Paulo, é 9 da manhã. Na Cargo Lift é proibido falar no gerúndio. As janelas de entrega não pode ser hora cheia, 7, 8 horas, 9 horas, não. É 8h42. Então, quando eu montei a empresa, eu desde sempre, eu estava começando o Windows naquela época, eu usava um computador compact DX266, sabe o que eu fiz, Letícia? Eu conectei por modem discado o computador compact DX266 ao sistema da Rede Ferroviária Federal. Era aquele barulho do modem. Aí conectava, né? Você escutava pelo barulho, às vezes não dava certo, terceira, quarta tentativa é que conectava. Então, eu entrava no sistema da Rede Ferroviária Federal e eu sabia em qual estação estava a composição do trem. Aí eu fiz um mapa e eu sabia que aquela estação estava a X tempo de distância do destino. Então, eu tinha o número do vagão e eu sabia qual eram os contêineres que estavam em cima do vagão, porque foi eu que carreguei com a minha equipe de Paranaguá, né? Então, eu dava uma informação para o cliente, que é o tracking da carga, né? Que até hoje chama-se online cargo. Então o cliente tinha um serviço diferenciado na Cargo Lift que ninguém fazia. Mas eu fui mais do que isso. Em 1998, eu fui fazer o lançamento do online cargo e eu fiz o lançamento num camarote da Fórmula Truck em Curitiba, no autódromo. Levei os clientes, etc. E eu inaugurei o tracking, né? Você fazer a busca da carga, como hoje o pessoal compra no Mercado Livre, na Amazon, e fica acompanhando no celular que hora vai chegar, né? Naquela época ninguém tinha essa tecnologia, eu fui o primeiro a fazer. E eu fiz o tracking por número de peça. Então, por exemplo, se essa caneca aqui tem um número de peça lá, 1525424, esse é o número do eixo traseiro de um caminhão Volvo naquela época, até hoje eu lembro. A caixa de câmbio da ZF era 6886293. Olha, quantos anos se passaram, eu não me esqueci. Então, o cliente estava precisando dessa caneca número 1525424. Ele entrava no site da Cargo Lift, digitava 1525424, dava Enter. Aparecia em qual caminhão que estava a carga e que hora ia chegar no destino. Imagina um negócio desse em 1998. Tá? Até hoje tem na Cargo Lift, né? Hoje os concorrentes também. Sim, é comum, né? Comum. Mas ainda tracking por part number, ainda são poucos que tem, tá? Então, foram essas inovações tecnológicas que fez a gente ganhar muitos clientes. E assim foi até hoje. Foi expandindo. E a questão do caixa, né? Você sempre conseguiu fazer uma operação boa, porque um dos grandes desafios das transportadoras é conseguir gerenciar, comprar, financiar novos caminhões. Isso é todo um desafio. Isso foi algo que também foi solucionado logo desde o início? Ou foi aprendendo aí? Essa pergunta é importante. No Brasil, muitos empresários quebram porque não cuidam do caixa. Uma empresa, ela pode até dar prejuízo no balanço contábil,
mas ela tem que dar superávit no caixa, porque o caixa, o dinheiro, é o oxigênio de uma empresa. Então, no Brasil, que infelizmente ele tem poucos bancos, né? Então taxas de juros altíssimas, uma das mais altas do mundo. O que o banqueiro faz? O banqueiro te dá o guarda-chuva no dia de sol. E quando começa a chover, o guarda-chuva fica muito mais caro para você usar, não é isso? Então o que eu fiz? Eu vou fazer igual o banqueiro. Eu vou ter meu capital de giro próprio. Então até hoje eu faço assim. Eu poderia estar com a Cargo Lift hoje faturando 2 bilhões de reais. Ela está faturando agora, os 12 meses, projeta R$500 bilhão. Então, um grande erro que o empresário comete é a fogueira de vaidade. Às vezes a gente vai nesses encontros que tem muitos donos de transportadoras, que as concessionárias de caminhões ou de carretas oferecem, e a gente vê o cara bater no peito. Quantos caminhões você tá? Eu tô com 100, eu tô com 200, eu tô com 500, e parece que é um troféu assim, sabe? Parece aquele cara que compra um barco e o outro tem que ter o barco maior, isso é uma babaquice. A minha visão nunca foi essa. A minha visão é o seguinte: quanto que vai remunerar o capital do acionista? Eu não quero ter a maior frota de caminhões, eu quero ter a melhor empresa para os meus clientes e que ela entregue o resultado para os acionistas, certo? Então eu sempre quis ter capital próprio, é assim até hoje. Então eu nunca dependi de endividamento. Eu compro caminhões, claro que eu financio, mas eu tenho um cuidado. Eu nunca deixei o endividamento da minha empresa superar 40% do meu patrimônio líquido. Então, aquela revista Maiores e Melhores, que publica todo ano os resultados das diversas transportadoras, claro, as que mandam balanço, quando eu comecei a acompanhar isso, a Cargo Lift, isso tem já uns 10, 12 anos, eles publicam, a gente era a 45ª do país entre as maiores e melhores. Agora a gente é a 26ª, eu estou crescendo. Mas eu tive o cuidado de pegar a revista do ano passado e olhar o índice de liquidez. Quer dizer, para cada real que eu devo, quantos reais eu tenho para pagar. Uhum. A Cargo Lift era a número 2 do país, a mais saudável. Eu só perdia para um terminal de container, porque ele é serviço público, é impossível a gente competir. Mas transportadora, ninguém tinha mais solidez do que a Cargo Lift. Bom, e à medida que a Cargo Lift foi crescendo, você precisou, como gestor, adquirir novas habilidades também, que não tinha lá no começo? Isso foi um desafio aí na história? Sim. Quando você faz uma empresa nascer, para ela sair de zero a pequeno porte, ela depende basicamente do dono, sua força de trabalho, sua dedicação, trabalhar 20 horas por dia, aquela coisa que a gente sempre faz. Mas depois, para sair de pequena para médio porte, você já depende da sua equipe. E de médio porte para grande é o salto mais difícil que você tem que dar. E depois tem o salto mais difícil ainda, que é a sucessão. Então você tem 4 etapas, né? Então, o que eu tive que aprender foi como desenvolver líderes, né? Isso não é da noite para o dia. E você vai conversando com outros empresários mais experientes, né? Eu me lembro que uma vez eu conversei com o pessoal da Randon, o seu Raul Randon, né, e tal. Aí eu estava conversando com o filho dele e ele me contou como é que foi o processo de sucessão para aquela empresa ir bem. Então tem 2 maneiras de você aprender na vida. Ou você aprende dando cabeçada, errando, doendo, ou você aprende com humildade, conversa com quem já passou por isso, com quem é mais velho. Então eu fiz muito isso, né? Conversar com os outros que tinham mais experiência e fui aprendendo como desenvolver equipe. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma equipe maravilhosa hoje, já tem anos que é assim. A gente tem uma pesquisa de clima que se faz interno na empresa, né? E os motoristas respondem, funcionário de escritório, etc. A nota de 0 a 10 é 8,4. É altíssima. E dos índices lá, dos valores, né, que eles avaliam, uma das coisas que mais os funcionários têm orgulho é do nosso embaixadorismo. Ou seja, tem um presidente, o dono, que tem posição, né, na política, nos valores de família, valores de fé, tem posição, respeita todo mundo lá, a gente ama todo mundo, qualquer gênero, o que quiser. Se Jesus amou todo mundo, a gente ama todo mundo. Só que eu tenho posições firmes, claras, e um líder precisa isso. O líder que quer agradar Deus e o diabo a todo tempo, ele vai quebrar a cara.
É isso que os funcionários admiram num líder, entendeu? Então, o nosso clima lá dentro é fantástico. E o segundo item também, que tem nota altíssima, é o respeito pelas pessoas. Uma vez, em 2004, eu fui uma das primeiras empresas do Brasil a aderir a leasing operacional. Ao invés de você comprar o caminhão, você faz o aluguel dele, né, numa montadora. Sim. Eu fiz isso com 15 caminhões, eu tinha vencido uma concorrência para operar o transporte de cargas para a General Motors do Rio Grande do Sul. E pela primeira vez eu comprei um lote grande de caminhões, 2003, 50 carretas e tal. Aí eu falei, eu vou fazer um leasing de 15 caminhões, não vou comprar tudo. Eu não queria me endividar, porque eu não deixo o endividamento ser maior do que 40% do meu patrimônio líquido. Aí quando eu cheguei na montadora para receber os 15 caminhões, eles estavam todos personalizados, com a marca da Cargolift, adesivado, bonitinho. E os 15 motoristas da Cargolift estavam junto comigo, uniformizados, Cargolift, tudo bonitinho, para sair na foto, e marketing, imprensa, tudo mais, porque eu era o primeiro a fazer aquilo. Quando eu olhei nos caminhões, todos enfileirados, estava escrito assim, reclamações, ligue 0800. Não fui eu que colei aquele adesivo. Foi o dono do caminhão, que era a montadora. Aí eu esperei chegar os diretores, suecos, todo mundo. Na hora que a imprensa chegou, eu falei, olha, jamais um motorista meu vai dirigir um caminhão com essa placa atrás, como estou dirigindo. Mas por quê? Sabe por quê? Eu estou dizendo para a sociedade que nem eu confio no meu próprio motorista. Como é que o cliente vai confiar de dar uma carga para eu transportar? E é uma humilhação para o motorista. Eu não admito humilhar o meu motorista. Eu não tenho uma placa dessa aqui. Retiramos tudo na hora, eu e os motoristas. Os motoristas só faltava me levantar no colo de alegria. Isso é você honrar as pessoas. Eu já era um empresário de sucesso, a empresa já tinha crescido. Eu não precisava fazer aquilo. Mas eu tenho um valor que eu não abro mão, que é respeito pelas pessoas. Eu não admito ninguém destratar funcionário meu. Eu já mandei rescindir contrato de cliente, porque faltou com respeito com o gerente meu. Eu prefiro o respeito ao meu funcionário do que o contrato lucrativo do cliente. O meu foco está nas pessoas, não está no dinheiro. Entendeu? Então esse valor, respeito pelas pessoas é muito forte. Sempre esteve ali, né? E como é que surge o Instituto? Que foi nos anos 2000, é isso? Que ele apareceu? Foi em 2003. 2003. Como eu falei para você, quando eu fui criar a empresa, eu peguei uma folha de papel em branco e escrevi a missão. Proporcionar a melhor qualidade de vida à sociedade, instruindo-os no caminho a andar. No caminho que deve andar, sobretudo porque nós confiamos em Deus. Foi Jesus que disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, uma vez... minhas filhas estavam na faculdade e me disseram que um percentual elevado estava usando drogas. E eu tive problema de drogadição na família com um cunhado meu que caiu nisso com 16 anos, ele já tinha 26 anos, eu levei ele para Curitiba, internava na clínica de recuperação de dependentes químicos, ficava bom um ano, dali a pouco ele caía de novo e tal. Um dia eu me irritei. Eu falei, olha aqui, fiz uma oração assim, se o diabo está pensando que vai levar esse povo para o inferno pela drogadição, comprou briga comigo. Eu vou criar uma comunidade terapêutica e nós vamos tratar jovens da dependência das drogas e vamos levar muita gente para o céu. Assim nasceu o projeto Ceifar em Campo Largo. Então o negócio ficou grande porque eu dedico 12% do LAIR. LAIR quer dizer lucro antes do imposto de renda. Eu dedico 12% para o que eu chamo investir no reino de Deus, na área social, essa ESG, essa coisa toda, sustentabilidade, por aí vai. Então, eu criei a comunidade terapêutica e era bastante dinheiro. Então, eu criei um instituto com CNPJ, tudo direitinho, para poder tratar, né, como uma instituição, né, à parte, né, em outro endereço e tudo mais. E durante 20 anos, nós atendemos mais de 2 mil jovens da dependência das drogas, 64% deles completamente libertos, tem família, tem filho, etc. Quando encontra com a minha esposa na rua, que é ela que cuidava disso, puxa, é muita alegria. Então, você não dá prazer. Hoje eu tenho 60 anos de idade, 30 anos de empresário, mas eu estou cumprindo a minha missão. Sim, porque a gente tem também uma classe muito grande de empresários que fala assim, não, eu vou primeiro estruturar bem a minha empresa, crescer, e depois eu monto um negócio social, depois eu vou, né? Você fez isso em paralelo, né? Quer dizer, eu fazer fiz as ao contrário, pontas. A minha prioridade está na missão.
né? Então, por isso que Deus abençoa. Você tem que inverter a prioridade. Quando a gente morre, o Silvio Santos morreu aí, deixou tanta coisa bonita. Ele falava, a cultura do judeu é muito bonita, que ele faz questão de ser sepultado sem nenhum luxo, caixão simples, etc. Porque toda a riqueza que a gente tem não vai pro túmulo com a gente, só aqueles malucos lá nas pirâmides do Egito, que faziam aquelas pirâmides com os ouros, com tudo, porque acreditavam que vão viver no outro mundo com aquela riqueza toda. Isso não existe, gente. A gente não vai levar nada dessa vida, né? Sim. O que a gente tem que fazer é deixar um legado, né? Que os nossos filhos e netos tenham orgulho do que a gente construiu aqui. E a gente constrói novas histórias na vida de pessoas. É por essa razão que o Instituto, que começou chamando Instituto Cargolift, lá em 2003, há 5 anos atrás, a gente mudou o nome dele para Instituto Novas Histórias, porque de fato, hoje, tem belas histórias para serem contadas. E falando sobre a história da Cargolift nesses 30 anos, qual que foi o momento mais desafiador para você como gestor? Toda empresa enfrenta suas crises, né? Suas dificuldades. Teve algum momento que foi marcante para você, que você fala, olha, esse foi um momento decisivo na história? Olha, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu não posso dizer que nesses 30 anos eu tive algum mês que faltou dinheiro. Eu nunca tive que antecipar recebíveis, na linguagem antiga, descontar duplicata em banco. Eu nunca precisei fazer isso. Então, não posso dizer que eu sofri qualquer problema, porque Deus cuidou. Mas, eu me lembro uma vez que eu tinha um cliente, era a Chrysler de Campo Largo, e ela fechou, né, no Brasil. E eu perdi aquele contrato da Tritec Motors, a fábrica de motores, etc. E aquilo representava 30% do faturamento da Cargolift. Então eu não era grande, né? A Cargolift começou em 94, eu passei a trabalhar para a Chrysler em 98, e esse episódio aconteceu em 2002. Então não era uma empresa grande como é hoje. Você perder 30% do seu faturamento da noite para o dia, é claro que o empresário tem que fazer alguma coisa, demitir, fazer cortes. Sabe o que eu fiz? Eu reuni a equipe e falei, olha, eu tenho dinheiro para bancar por 3 meses, não vou demitir. E vamos buscar outros negócios, né? Que aí todo mundo fica empregado. Bom, acabou que chegou uma hora que eu precisei reduzir um pouco, mas eu demiti e falava, olha, na hora que eu prospectar outro contrato, você é o primeiro que eu vou te contratar de volta. Acho que deu 5 meses depois, eu fechei um contrato com a General Motors que era o dobro daquele que eu perdi. Aqueles meia dúzia que eu tinha demitido, eu fui lá, chamei para trabalhar de volta, voltaram. E foi a dificuldade maior que eu passei, foi essa preocupação aí que durou uns 4 meses. Fora foi isso. Temporário ali. E também tem outra, você vai ficando mais experiente. O que é um problema grande para uma pessoa, para mim não é nada. Eu já passei por tanta coisa na vida, não tenho medo de enfrentar nada. Eu acho que um homem, ele tem que ter coragem, né? Nessa história toda, como é que a gente chega hoje em 2024 aos 30 anos da Cargolift? Qual que é o tamanho que o negócio de transportes tem? Que área é a maior hoje para vocês e que tem impulsionado o crescimento? É o e-commerce? O que tanto tem impulsionado o crescimento de vocês? A gente começou trabalhando para a indústria automotiva. Como a indústria automotiva tem um nível de exigência de performance altíssimo, então isso foi bom, porque moldou os nossos processos e ficou fácil a gente trabalhar para outros mercados que não são tão exigentes assim, tá? Então, hoje o setor automotivo, que ele é bem distribuído, tem fábrica de caminhões, tem de tratores, tem de máquinas, automóveis, etc. Mas a soma deles todos, hoje representa uns 50%, 55% do faturamento da Cargolift. Ainda é uma boa parte, né? Mas nós entramos em 2020, no Covid, nós entramos no e-commerce. Então, Mercado Livre é nosso cliente e tal. A gente entrou forte nesta área e isso já é o segundo nicho, né, dentro da Cargolift. Cresceu bastante. Transporte de Comex, né, de container, trânsito aduaneiro, essa coisa toda, que foi por onde eu comecei, também tem uma expressividade aí, uns 15% do nosso faturamento. Então, está bem distribuído, está indo super bem. Agora, o segredo é o seguinte:
Eu criei em 2018, fiz uma spin-off, tirei de dentro da Cargolift a área de pesquisa e desenvolvimento e criei uma outra empresa de tecnologia chamada Matrix Cargo. Então eu entendi que no futuro nós não teríamos mais as coordenações dos caminhões por pessoas. WhatsApp e Excel, a maioria dessas portadoras que tem hoje coordena transporte por WhatsApp e Excel. Isso não tem futuro nenhum. Hoje, os dados, né, que vão para um lago de dados, o data lake, né, que o pessoal chama, valem mais do que o caminhão. Como é que o Waze ganhou dinheiro? Banco de dados. Né? Como é que as redes sociais aí estão faturando, né? Como é que o iFood, né? Então eu enxerguei isso lá atrás, criei essa plataforma, botei muito dinheiro nisso, muito dinheiro. Tem que ter coragem, tá? Porque dá para comprar dezenas e centenas de caminhões. Mas hoje a Cargolift roda operacionalmente com tecnologia embarcada, são robôs que programam os caminhões, ajudando os nossos funcionários. Os motoristas carregam as nossas cargas, não tem que levar papel nenhum. Então o motorista adora, porque ele faz tudo no celular, inclusive receber o saldo de frete, baixar comprovante de entrega, tudo, sem ir na empresa. O motorista perde muito dinheiro quando ele tem que carregar o caminhão e andar de marcha ré até uma filial da transportadora para fazer o danado do manifesto. Eu acabei com esse negócio lá atrás. Eu acabei com o telefone fixo na empresa tem mais de 10 anos. E agora o celular também bloqueei bastante e estou acabando com o WhatsApp. Os motoristas se comunicam com a gente no Chat Matrix, porque é a nossa plataforma onde a gente distribui as cargas, onde eles pegam as cargas igual o Uber, né? Pega a carga, já vai para o local de carregamento, recebe o adiantamento do dinheiro, tudo no aplicativo, e entregou no destino, ele fotografa o comprovante de entrega ou o cliente assina na própria tela do celular. Fez aquilo, o comprovante de entrega sobe para o sistema, o robô lê, porque tem motorista espertão, né? Que o comprovante de entrega é do A e ele fotografa um outro documento para tentar enganar o robô. Só que o robô é muito inteligente e não deixa isso acontecer. Feito isso, ele recebe o saldo de frete, se ele quiser, o frete que ele irá receber a prazo, ele recebe à vista, né? Numa das nossas empresas, que é a Paycarga, uma plataforma financeira, né? Que adianta o pagamento de frete para o motorista, coisa que a Fretebras também faz muito bem, né? Então essa plataforma digital que nós temos, ela evita que o caminhão ande vazio. Por isso que nós trabalhamos com a Fretebras também, porque o nosso robô, ele vai lá e entende que aquele caminhão que nós mandamos do ponto A para o ponto B não vai ter a carga de retorno. Aí vamos no Fretebras, cadastra lá para pegar a carga de retorno pelo Fretebras, só que quem está fazendo tudo isso é um robô chamado Matrix, que tem inteligência artificial. Tá. Aliás, Letícia, o robô da IBM chama-se Watson, né? O da TOTUS chama-se Carol, né? Mas nenhum deles tem sobrenome. O meu tem. Chama-se Matrix Mark dos Santos. Que é dos Santos é porque é meu sobrenome e eu quero levar as pessoas para o céu, então a gente tem que viver em santidade, mas o Matrix Mark é para lembrar que eu tive essa ideia, pô, quando eu morrer alguém vai falar, pô, esse cara aí até que ele foi vanguardista. Fez alguma, deixou legado. E outra, ali. Uma coisa muito legal, eu sei que o teu público, né, aqui do blog, tem muitos motoristas, sabe o que eu fiz com o nosso robô Matrix? A primeira versão que saiu dele, ele focava muito no resultado, na produtividade, o caminhão não deslocar vazio, proporcionar ao motorista ganhar mais dinheiro. Só que tem uma coisa que o robô precisa entender. O robô precisa ter sentimento. Aí eu comecei a perceber que o motorista, que é, por exemplo, de Porto Alegre, sexta-feira, se ele estiver em São Paulo, se você quiser mandar ele para o Rio de Janeiro, você pode pagar o frete 30% maior. Ele não vai, porque ele está com saudade da esposa, que mora em Florianópolis. Ele precisa pegar naquela rota. Sabe o que meu robô Matrix faz na plataforma? O próprio motorista, quando ele se cadastra na plataforma, ele pega o dedo dele e pinta assim, fala, de sexta-feira eu só quero carregar para esse destino, para essa região aqui.
E o robô é humanizado, ele respeita o sentimento do motorista. Então, ainda que aquele caminhão seja o melhor caminhão para carregar para o Rio de Janeiro aquela carga, ele respeita a vontade do motorista. Fala, não, só vou te dar carga sentido Porto Alegre, você tem que matar a saudade da sua esposa. Me fala qual é a transportadora que faz isso no mundo. Isso é muito interessante, porque eu ia perguntar justamente se eles não sentem falta ou não há uma resistência ao contato humano, né? Mas eu imagino que coisas como essa, soluções como essa, acabam amenizando as coisas, não? Sim, mas nada vai substituir o contato humano. O motorista, ele vive sozinho naquela cabine. Então, quando ele desce da cabine, ele precisa ser bem recebido, ter uma boa atenção. E como é que a gente vai fazer isso como uma empresa que hoje nós operamos com quase 1.000 caminhões, né? É impossível, né, a gente ter contato com todos eles. Então, a gente instituiu agora uma live trimestral com os motoristas da casa. Agora nós vamos fazer também com os motoristas agregados. Então, a gente participa com eles, é sempre 9 da noite, porque é aquele horário que ele já jantou, está dentro da cabine e vai dormir, tá certo? Uhum. Então, até eu entro, converso com eles. Então, eu crio essa proximidade. E a gente tem a Cargo Fest, que é uma festa enorme que eu faço no final do ano. E a gente leva motoristas, a família, etc. e tal, para a gente ter esse contato próximo, né? E além disso, eu tenho uma política na empresa. Qualquer um pode chegar, inclusive a mim. Eu só não quero que pule a hierarquia, né? Então, se tiver um problema, ele já falou com o coordenador, não resolveu. Falou com o gerente, não resolveu. Com o diretor, não resolveu. Pode vir a mim que eu atendo. E eu realmente dou atenção. Eu tenho vários motoristas que têm meu WhatsApp. Aí eu converso com eles. Eu posso me tornar um empresário gigante. Eu nunca vou perder esse jeito de dar atenção para as pessoas. Outro dia eu cheguei na filial de Vinhedo, que a gente tem um armazém lá de 20 mil metros. E lá os motoristas carregam cargas de longa distância para nós e tal. Eram umas 10 da noite, eu sentei lá no pátio, tinha uma meia dúzia de motoristas, com a carreta aberta, com a cozinha, como eles chamam. Eu sentei lá com eles, comi com a comida deles, tomei café com eles, tal. E aí no outro dia foi um comentário, eu falei, por que não? Porque o cara é empresário, não se mistura. Então eu acho que nós podemos crescer quanto for. O valor, o respeito pelas pessoas é fundamental. E o respeito pelo motorista tem que ser elevado ao cubo. Porque o cara está transportando na estrada, levando a marca da nossa empresa, a carga do nosso cliente, correndo risco num país desse aqui, de ser assaltado, né? De ter acidente. Então, merece mais atenção até do que os funcionários que estão no escritório que a gente vê todo dia. Sim, que está lá confortável, né? Agora, falando ainda sobre essa questão da tecnologia dentro da Cargolift, ela está toda hoje concentrada na startup, na parte da Matrix ali. Como é que é feita essa divisão e como é que vocês escolhem, né? Que novas tecnologias vão investir? Porque hoje em dia o cardápio é muito amplo. A Matrix Cargo, né, que é uma empresa de tecnologia, que tem esse robô e tudo mais, é um fornecedor da Cargolift. Nos últimos 6 meses, o produto deles está disponível para o mercado, qualquer um aí pode adquirir. Virou uma empresa à parte. Eu só sou hoje o maior investidor lá, mas eu não trabalho lá, né? O CEO é o Rafael Mansur, né? Eu faço parte do conselho, claro, mas eu só sou investidor. Interessante, né? E, quer dizer, lá atrás você teve a coragem de botar dinheiro, de investir para criar a empresa ali, né? Como é que veio essa visão de... Você tinha a parte de P&D, de pesquisa em desenvolvimento, algo muito relevante dentro da Cargolift? Ou como é que foi feito? Eu sempre tive isso muito forte, porque como eu te falei, quando a Cargolift nasceu... Foi o que fez a diferença. Foi o que fez a diferença, né? Superar a expectativa dos clientes e parceiros em inovações tecnológicas. Então, veja só. A primeira carreta Cider que rodou no Brasil fui eu. Eu tinha um chefe que trabalhava comigo, um engenheiro mecânico, chamava Luiz Felipe Campelo. E aí ele foi na feira de Hannover, eu fiquei no Brasil, e ele mandou os folders para mim, né? Eu estava em Curitiba. Eu falei, puxa, não tem cabimento a gente aqui no Brasil cobrindo carga com lona, vinilona, Sansui, aquele negócio, e corda com nó carioca, né? Isso aqui não tem futuro, né? Aí eu vi que a Krone era uma fábrica de carretas alemã, e lá na Europa ela fazia carretas Siders. E a Krone ficava em Curitiba, na cidade industrial, né? Então eu trabalhava na Volvo. Eu fui lá, eu tinha 26 anos de idade. E falei, olha, desenvolva a Cider no Brasil, que eu vou pedir para o transportador que trabalha para mim aqui na Volvo, que eu contrato, comprar isso. O cara não acreditou em mim, era um menino de 25, 26 anos. Aí eu achei aqui em São Paulo
Luciano Salama e André Salama, são 2 irmãos. Eles estavam fazendo, parecia um caminhão de feira. Imagina 2 porta-malas de automóvel abrindo ao contrário, porém de lona amarela. Falei, você já está fazendo uma cobertura aqui modular. Eu quero desenvolver carreta Sider. Mostrei o folder. Eu falei, eu topo desenvolver, mas você tem que me arrumar $100 mil. Eu falei, se a Volvo fosse dar $100 mil, eu ia pedir para dar para mim. Eu ia montar a empresa e ia fazer. Você acredita no que eu estou falando? Esses caras toparam e desenvolveram. A primeira carreta Sider no Brasil foi comprada pela Etisul, a pedido meu. A segunda foi pela Sinimbu, a transportadora que eu trabalhei. Custou $15 mil, graças ao meu trabalho de atrás. Eu tinha menos de 30 anos de idade e desse gerente chamado Luiz Felipe Campelo. Foi assim que Sider nasceu no Brasil. Então, inovação tecnológica. Quer que eu te diga outra? Uma que eu tinha começado a Cargolite, eu fui na oficina que reforma a carreta. Falei, eu quero transportar 2 contêineres de 40. Mas como? Não dá. Emenda 2 carretas aí, vamos fazer um rodotrem. Nós fizemos em oficina paralela. E foi a primeira transportadora do país a colocar 2 contêineres de 40 pés de Paranaguá para Curitiba no rodotrem. Hoje, quantos bitrens tem rodando no país? Eu fui o primeiro. E o que você enxerga hoje? Tem uma nova tecnologia, uma inovação, algo que você está de olho, Sim. que você acredita que vai ser fundamental para o setor de transportes nos próximos anos? São as plataformas digitais. Então, não tem cabimento, a gente ainda tem 30% dos caminhões que andam vazio no Brasil se deslocando. Um pouco sempre vai ter mesmo, porque o Brasil teve um desenvolvimento burro. Os chineses, por que prosperam? Porque eles fizeram o seguinte, pegam determinado região geográfica e especializa a população a fazer móveis. E naquela região só faz móveis. Em outra motocicleta, em outra brinquedo. Então você especializa o trabalhador. A burrice que fazem no Brasil. Coloca uma montadora lá no norte e outra no sul do país. Você imagina quanto que se gasta de custo logístico para montar um automóvel no Brasil. Eu estou falando contra mim mesmo, porque isso me faz ter mais transporte. Mas peraí, eu tenho que pensar no país, eu tenho que pensar na coisa certa. Então, o que vai prosperar é o que usar as plataformas digitais, por isso eu investi na inteligência artificial, no Robô Matrix, para que o caminhão não faça deslocamento vazio. Um pouco vai ter, porque não tem como, você vai com a carga para o Nordeste industrial e o volume de carga rumo sul não é na mesma proporção. Tanto é que o frete da Bahia ou de Pernambuco para São Paulo é 1/3 do frete de São Paulo a Pernambuco. O negócio está desequilibrado, porque não fez o que o chinês fez. Tinha que ter pensado em distribuir as cargas, né? Para ter um equilíbrio, tá certo? Então, o segredo vai ser isso aí. Robôs coordenando caminhões, e vai chegar um dia que não está tão distante, que nós vamos sair de Porto Alegre com 2 carretas. Só na carreta da frente vai ter motorista, a carreta de trás não vai ter motorista nenhum. Vai ser a sombra que vai andando, talvez mais do que uma. E quando chegar no Rodoanel de São Paulo, aí sim aparece um motorista para entrar na carreta número 2 e cada um vai para um destino. Isso não está longe de acontecer, já existe a tecnologia. Até porque a profissão de motorista, muitos motoristas não estão querendo que o seu filho seja um motorista de caminhão. E hoje um motorista de bitrem tem uma remuneração maior do que um advogado trabalhista que trabalha num escritório. Então é uma profissão honrosa. Mas por que muita gente não quer ser? Porque os embarcadores não estão respeitando o motorista como pessoa. Quantos embarcadores que dão canseira para carregar o caminhão, marcam um horário de janela e não cumpre, faz uma fila. Cada vez que você vê uma fila de caminhão para carregar, pode ter certeza, ou para descarregar, aquele embarcador está cometendo um erro de planejamento logístico. Isso tem que ser combatido. Porém, no Brasil não funciona direito, porque tem uma lei da estadia, que é um valor miseravelmente baixo. Como é que resolve esse problema? Colocando força na lei para que o valor da estadia tem que ser por minuto, pagar um valor alto para que os embarcadores não peçam carga que não tem aonde descarregar. Perfeito. Marquinson, por último, a gente falou de várias tecnologias aqui, mas eu queria entender se nesses 30 anos de história, muitas coisas mudaram, né? Se nesses 30 anos de história da Cargolift, você enxerga algo que não mudou, que continua valendo para o setor de transportes e para quem quer montar uma transportadora, iniciar o seu negócio no setor, ou o mundo é completamente outro e, enfim, tem que estar atento às tecnologias. O que você enxerga sobre o que se mantém? Uma coisa que nunca mudou e nunca vai mudar
É a atenção personalizada que você tem que dar ao cliente. O Brasil tem, salvo engano, 290 mil transportadoras e tem 2,3 milhões de caminhões, né? Se você é a quarta maior frota de caminhões do mundo. A primeira é da China, 30 a 40 milhões de caminhões. Depois vem Estados Unidos com 13 milhões, vem a Índia com 4 milhões e o Brasil com 2,3 milhões. Ou 2,6, não me lembro direito. Mas se você excluir o caminhãozinho pequeno, 3/4, a van, porque é o da ponta, se você considerar carreta e bitrem, você vai chegar a uma taxa de apenas 7 caminhões por transportadora. Gente, não tem como isso dar certo, está faltando economia de escala. E o governo brasileiro está perdendo muito dinheiro de impostos, porque muitos transportadores quebram e nunca eles vão pagar aqueles impostos que eles estão devendo. Ou se ele passar a cobrar os impostos dos transportadores, nós vamos diminuir a concorrência desleal, vai consolidar mais, as plataformas digitais vão proporcionar maior produtividade para os caminhões, aí vai ganhar dinheiro o caminhoneiro autônomo, vai ganhar o pequeno frotista e vai ganhar o transportador. Então, isso precisa acontecer, senão não tem futuro. Agora, uma coisa, respondendo a sua pergunta, que nunca vai mudar, a atenção personalizada ao cliente. O transporte de cargas, transportar grão é muito diferente de transportar peça para a indústria, que é muito diferente de transportar um produto químico. Então, o dono de transportadora, não adianta ele querer abraçar tudo. É melhor ele se especializar em alguns nichos, né, e fazer bem feito. Tem gente que faz muito bem a câmara fria, o transporte de carne, etc. Faça bem feito isso, mas não queira se meter a fazer transporte de carga química, que é muito diferente. Você vai, às vezes, perder dinheiro, gerar prejuízo e criar uma concorrência desleal com outro transportador involuntariamente. Não é nem por mal, é que você não sabe fazer. Então, essa atenção personalizada ao cliente nunca vai mudar. Não há tecnologia que supere o relacionamento humano. Perfeito. Marquinson, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi um prazer conhecer mais a sua história da Cargolift. Eu que agradeço a você pelo carinho, pelo programa, parabéns, e a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado aí, viu? Que Deus abençoe vocês. É isso, como o Marquinson mencionou, obrigada pela audiência, para quem nos acompanhou até aqui. Se você está nos assistindo pelo canal no YouTube, não esqueça de se inscrever e deixar nos comentários também o que você mais achou interessante nessa entrevista. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, também vale a pena comentar e seguir a gente para não perder os próximos episódios. Eu vejo você no próximo Rota do Sucesso. Até lá!